Ei, pessoal, boa tarde. Muito legal estar com vocês. Inaugurando essa semana, que vai ser uma semana super legal, onde a gente vai dividir um pouquinho do que a gente faz. Não só os acertos, mas acho que principalmente os erros, né? Tudo que nós já fizemos de errado, tudo que não funcionou, tudo que funcionou. A ideia é realmente fazer um benchmark mesmo, que vocês possam ver a Solids essa semana como um parceiro mesmo, fazendo benchmark. Algumas coisas vão fazer sentido para a empresa de vocês, outras não vão fazer sentido e tudo bem. A ideia aqui é a gente realmente trocar. Inclusive, se vocês podem interagir, escrevendo para a gente, se quiser contar um pouquinho, alguma prática, alguma coisa legal, pode escrever e no finalzinho a gente lê. Também pergunta se você quiser, você pode perguntar. A ideia é realmente ser uma troca e uma troca muito legal e muito produtiva. Acho que essa semana foi uma semana que a gente pensou com muito carinho, porque aqui na Solids a gente sempre teve essa preocupação. Se a gente vende tecnologia para gestão de pessoas, a casa do ferreiro não pode ter o espeto de pau, né? Então a ideia é realmente, a gente precisa viver gestão de pessoas o tempo inteiro e a gente se preocupa muito com isso aqui dentro. E aí é lógico, a gente testa muita coisa, algumas coisas dão super certo, outras dão super errado. E nesse processo, né, nesses anos que a gente tem caminhado com essa preocupação de ter as melhores práticas de gestão, eu acho que tem muita coisa que a gente pode dividir, que a gente pode trocar. Vamos lá? Nosso primeiro assunto é cultura. E aí a gente começa, então, pensando, né, na definição do que é cultura. Existe, se você olhar na literatura, se você for procurar, né, no artigos, existem várias definições, eu não vou entrar em nenhuma delas. Eu resolvi colocar a definição que é a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente fala de cultura. E que para mim, como gestora, cultura é a razão pela qual eu promovo ou demito uma pessoa. E por quê que isso é muito forte para mim? Porque no final do dia, um gestor ele tem que estar alinhado, ele tem que ter... A cultura, ela tem que ter um efeito prático. A cultura não pode ser aquela coisa extremamente abstrata, que serve só para você colocar... Não pode ser uma frase bonita na parede. Cultura realmente tem que ser a cultura, ela tem que estar cercada por ações, por ritos e práticas que vão determinar o que é aceitável e o que não é, o que é louvável e o que não é, dentro da organização. E aí, claro, vai variar. Às vezes o que não é aceitável no contexto da Solids é super aceitável no seu contexto e tudo bem. Mas a gente tem que pensar como a cultura como um instrumento de criação de identidade coletiva. A cultura nos ajuda a formar e a moldar a identidade coletiva. A gente não pode trabalhar a cultura só com o indivíduo. Às vezes, aquilo que só o fundador ou o CEO pensa, se isso não for transmitido, se isso não for perpetuado para toda a organização, isso não é cultura. Então, cultura é um instrumento para que você possa moldar a identidade coletiva. E aí, no dia a dia, eu penso muito assim, aqui na Solids, por que eu demito uma pessoa? E por que eu promovo essa pessoa? E todas as vezes, a cultura estava lá. Né? As práticas, óbvio que existe a questão do resultado, mas até se você está no contexto de que resultado é muito importante, isso faz parte da cultura. Se você está num contexto onde o resultado não é tão relevante, mas outros fatores são relevantes, você vai promover ou vai demitir de acordo com isso. E aí, primeiro passo, o que a gente tem feito aqui é uma entrevista de cultura logo no início do processo seletivo. E aí, uma coisa, eu quero começar falando de um erro que eu cometi. Claro que existem estruturas e isso vai variar muito de acordo com o seu contexto, com o seu tamanho de empresa. Mas uma das coisas que eu errei durante um bom tempo aqui na Solids é que eu deleguei o processo seletivo do ponto de vista da cultura. Eu não criei, porque a gente passou por uma fase de crescimento muito rápido. Nós éramos só 20 pessoas, quando eu sucei 150. Então, foi tudo muito rápido. E durante muito tempo, no início, quando nós éramos poucos, tudo bem, eu estava do lado, eu estava acompanhando o processo seletivo de todo mundo. De repente, eu comecei a ter 20, 30 novas vagas por mês aqui dentro e eu não acompanhei muito de perto. E aí, quando eu percebi,
eu vi que eu poderia ter melhorado o processo seletivo, cuidando de cada contratação. Mas, Mônica, isso não é funcional. Bom, quando você é uma empresa pequena, você consegue, o dono, o fundador ou o gestor, ele consegue fazer uma entrevista para detectar o match cultural. Se é uma empresa maior, com muitos funcionários, aí você tem que criar pessoas que são guardiões da cultura, que vão fazer uma entrevista focada só na parte cultural, só para perceber se essa pessoa tem os elementos para se adaptar ou não à sua cultura. E aí o que vai variar muito, então isso é uma coisa que eu me vi fazendo errado e rapidinho eu corrigi. Hoje na Solids ninguém é contratado sem passar por uma entrevista de fit cultural. E isso é uma coisa muito séria aqui dentro. O processo seletivo técnico, ele pode correr, a parte comportamental pode correr, e a parte cultural, ela precisa também do aval. Isso é muito legal, muitas empresas têm feito. Quais os pontos de observação que eu coloco para vocês em relação à questão do match cultural? Existem estratégias de cultura diferentes. E aí são erros que eu já vi algumas empresas ou cometendo, ou eu percebo como cultura, uma coisa que está muito em voga, está todo mundo falando. Eu percebo que os recrutadores, o RH, ele está realmente dando muita importância para isso. Mas a gente precisa contextualizar isso e entender. Por exemplo, quando eu faço uma entrevista de match muito rígida e focada em as pessoas já ter o valor que eu quero para a organização, eu desprezo também o fato de que bons candidatos e boas pessoas, elas podem vir de um contexto que é completamente oposto ao meu, mas que elas podem se adaptar e entrar nesse novo contexto. Então, muitas vezes, o match cultural, ele deve ser feito, ele tem que ser feito, a gente precisa avaliar. Ele não deve, hoje, como a gente faz aqui, a gente não só levanta perguntas numa entrevista do match, mas principalmente a gente faz um momento de alinhamento, onde antes mesmo do candidato ser aprovado ou não, eu já faço uma entrevista onde eu deixo muito claro o que é valor, o que é importante, e mando ele voltar para casa para pensar se o que ele se o que ele tem ou o projeto de vida dele é congruente com o que ele vai encontrar na Solids. Então, eu faço algumas perguntas, mas não é bem uma entrevista, mas é uma reunião de alinhamento, onde as expectativas, os valores, aquilo que a pessoa quer para a vida dela, ela tem que estar congruente com o que ela vai encontrar aqui dentro. Esse é um ponto que a gente faz. Mas, em última instância, o que eu preciso é de ter uma honestidade brutal nessa fase. Por quê? Porque eu posso encontrar candidatos que, às vezes, vêm do contexto aqui na Solids. O que acontece? Eu já encontrei pessoas bons candidatos, que vieram de um contexto extremamente tradicional, diferente do nosso contexto. E se eu simplesmente faço uma entrevista para ver se tem match ou se não tem, eu posso perder essas pessoas. Mas nesse momento, o que é mais importante para mim? Avaliar a flexibilidade dela e o quão ela consegue ou não se adaptar a esse novo contexto. Então, hoje eu consigo pegar pessoas que vêm de um ambiente completamente diferente da Solids. No processo seletivo, eu faço uma reunião de alinhamento de valores com ela. E eu analiso também o índice de flexibilidade que ela tem para ver o quão ela consegue se adaptar ou não. Por quê? Porque as pessoas, elas são adaptáveis. Elas têm uma capacidade de se moldar. Então, pode ser que um candidato, ele não tem um fit completo com os valores da Solids. Porque ele vem de um lugar diferente, porque aquilo é novo. Mas ele pode ser altamente apto para se adaptar e se tornar um excelente solidiano. E aí, a minha régua, ela varia de acordo com a senioridade da vaga. Então, por exemplo, um estagiário, uma pessoa de uma vaga mais operacional, pessoas que têm menos tempo de experiência profissional, eles tendem a ser mais maleáveis e tendem a ser mais, entre aspas, moldáveis do que pessoas mais sêniores. Então, o meu critério de rigidez com relação ao match é Quando eu vou entrevistar um cargo de liderança,
que aí eu tenho pessoas que já têm anos de experiência profissional, se elas vêm de um contexto muito diferente, a minha régua é outra. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas basicamente eu não levo em consideração só o match, se a pessoa tem match ou não. Eu levo em consideração a flexibilidade que ela tem para vir a fazer esse match comigo. Porque eu levo em consideração não só a vida pregressa, mas eu levo em consideração também a capacidade que a minha cultura tem e que ela é forte de fazer uma pessoa se adaptar a ela. E eu evito de perder bons colaboradores com isso. E aí, uma das coisas que a gente preza muito é missão, visão e valores. Nessa entrevista de cultura, como eu falei, ela é uma entrevista de alinhamento, onde nesse momento eu falo, olha, para a Sólides é importante isso. E para você, o que é importante? Então, um exemplo que a gente tem, um dos nossos valores, é que é ser anormal. Esse é o primeiro valor da Sólides. E ser anormal significa ter uma relação diferente com o trabalho. Então, nesse momento, eu começo a perguntar e conversar com a pessoa sobre como ela vê o trabalho. Aqui a gente encara o trabalho como uma bênção, como uma oportunidade da pessoa crescer de forma, não só profissionalmente, mas também socialmente, intelectualmente e até espiritualmente. Isso é um valor nosso muito forte. Então, se eu vejo que a pessoa ela tem uma relação negativa, ruim com o trabalho, ela vai ter dificuldade de se adaptar. E aí, nesse momento, o que eu faço é uma conversa bem honesta sobre o que é valor para a gente e jogo para ela também refletir sobre o que é valor para ela. Uma das coisas que a gente faz também, e aí a gente tem dentro do nosso próprio software, quem já usa Sólides tem isso dentro como funcionalidade, é que a gente faz um mapeamento das competências de todos os colaboradores por cargo e por setor também. Então, por exemplo, eu tenho no comercial muitas pessoas que têm dentro desse mapa de competências que vocês estão vendo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho pessoas com essas competências de cima extremamente desenvolvidas. E aí entra um candidato que ele tem as competências de baixo. O que isso interfere na cultura? Quando eu tenho grande parte da cultura, ela se manifesta pelas competências que aquele grupo tem ou está desenvolvendo. Então, parte do que eu acredito ser a cultura, para que as pessoas elas trabalhem e elas caminhem na mesma direção, elas têm que ter dentro delas competências necessárias para executar. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem aqui, um dos nossos valores é ser mão na massa. É aquela pessoa que pega, que ela trabalha, que ela não delega, ela mesma vai lá e faz. É um valor muito forte nosso. Então, o que a gente faz? A gente precisa de competências que estão ligadas a essa capacidade de fazer. Um outro valor que a gente tem e que é muito forte, mas muito forte mesmo, é a questão do autodesenvolvimento. Então, são pessoas que aprendem o tempo inteiro, elas não dependem da empresa oferecer um treinamento para que elas possam fazer. Então, eu preciso de competências específicas nessas pessoas para que esse valor seja cumprido. Então, a cultura, ela também ela sofre interferência pelo conjunto de competências que você tem. Então, a gente faz esse mapeamento exatamente para a gente ver a compatibilidade e o quão difícil ou não vai ser para aquele novo membro, para aquela pessoa se adaptar e fazer parte. Aí, um outro momento que a gente tem, depois da entrevista, que a pessoa já conversou comigo, e nessa entrevista é um momento de muita honestidade mesmo, é um momento onde eu divido todas as dificuldades que a Sólides tem, todos os problemas. Ela volta para casa, ela pensa se aquilo é para ela mesma, se ela está realmente disposta a viver essa jornada conosco. Se ela volta e é efetivada, aí a gente tem o Café com Fundadores, que, de novo, eu e o Alex somos os fundadores da Sólides. A gente tem esse momento onde a gente entende que a importância de criar vínculo e reforçar a cultura. A gente tem uma cultura muito de relacionamento. Nessa foto mesmo, foi uma foto, eu acho que tinha ali, sei lá, mais de quase 30 pessoas, e foi um mês onde entrou muita gente. Mas é o momento onde a gente dividiu, onde que a gente quer chegar, quais os nossos sonhos, a gente reforça quais as nossas dificuldades.
A gente reforça de onde nós viemos, então a gente conta um pouquinho da nossa história, a gente conta um pouquinho a história de como a Sólides foi fundada. E isso tem valor para as pessoas querem o quanto antes pertencer ao lugar onde elas estão entrando, e parte do pertencimento vem do conhecer a própria história. Então a gente divide a história da Sólides, a gente conta como que a gente começou, os perrengues que nós já passamos, as coisas engraçadas, as coisas tristes. A gente divide os sonhos, o daqui para frente, onde que a Sólides quer chegar, o que a gente quer ser. Então a gente realmente, nesse momento do Café com os Fundadores, a gente realmente divide os sonhos. E é o momento também da gente conhecer melhor as pessoas. Claro que, como eu falei no início, eu acho que algumas coisas vão fazer sentido para vocês, outras não. Se no seu contexto não tem como mais ter esse café com os fundadores, que seja um café com a liderança, mas a ideia é ser um momento onde você pode, e aí a gente come junto mesmo. Aqui a gente tem muita cultura do comer junto, tudo vira motivo para a gente comer junto, exatamente para pegar esse contexto de comunhão que o dividir uma refeição tem, né? Isso é um gatilho até, com a gente sabe, né? Pegando na antropologia, a gente entende que o ser humano quando ele come junto, ele está entrando em comunhão. Então a gente promove happy hour, café junto. Então sempre que a gente pode, a gente está comendo junto, exatamente para que a gente crie um vínculo, uma unidade. Mas o ponto é, dentro da sua realidade, o que a gente recomenda é que você crie esse momento para que as pessoas conheçam a origem de onde elas estão e principalmente o futuro para onde elas vão junto com a empresa. É um momento muito importante, porque se você divide o passado e também o futuro, você cria engajamento com as pessoas. Isso é bem legal. E é um momento super legal, porque o que a gente começou a perceber é que a gente conversa, e aí, nessa foto aí tinha muita gente, demorou assim umas 3 horas, mas normalmente é 1h30, 2 horas, e a gente divide, e aí, o que você gosta de fazer? E aí a gente começou a descobrir que as pessoas gostavam muito de forró, tinha muita gente que gostava de dançar forró, e foi super legal porque a gente criou uma aula de forró. Então aqui na Sólides tem aula de forró sexta-feira, ou seja, é mais um momento das pessoas fazerem uma coisa juntas. Isso é muito legal. E aí a gente descobriu que tem muitos músicos, a gente tem uma banda. Ou seja, a gente o tempo todo vai criando elementos para que as pessoas fiquem unidas e permaneçam unidas enquanto grupo. E aí a gente tem a importância da comunicação. A cultura, ela tem que estar junto do endomarketing. O endomarketing é uma das principais ferramentas de disseminação e de fortalecimento da cultura. Por trás de cada ação de endomarketing tem que ter uma intenção. Qual é a cultura? Qual é a mensagem? Qual é a dinâmica, o tom que você quer dar para a empresa? Qual é o tom do comportamento que é aceitável, que não é aceitável? O que você promove enquanto cultura e o que você não tolera enquanto cultura? Então, a gente está... E o ser humano, ele precisa muito de ritos, de símbolos, ele aprende, ele se sente parte. Todo mecanismo de construção de uma identidade coletiva, ela parte de ritos e de símbolos para que todas as pessoas envolvidas nesse processo entendam e criem um código que para elas seja fácil de ser traduzido. Então, ações de endomarketing que fortaleçam símbolos, ritos e momentos, eles são muito importantes para criar uma unidade de identificação coletiva. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem um exemplo muito legal que a gente criou. A gente fez uma ação de endomarketing envolvendo Rock Balboa. Foi uma ação que nós fizemos no ano passado, super legal, mas para fortalecer um valor que para a gente é muito importante, que é o do canela grossa. Então, eu vou passar aqui o vídeo para vocês verem. Ele é bem legal e é rapidinho. Depois vocês comentam o que vocês acharam da campanha do Rock. Peraí, vamos lá.
Gente, não tá saindo o áudio, então eu vou contar para vocês que estava rolando. E vai ficar disponível para vocês. A gente vai colocar no chat para que vocês possam assistir depois. Mas basicamente essa foi uma ação super legal que nós fizemos para comunicar a questão da resiliência. Para a gente o Rock Balboa, ele é um símbolo de resiliência. O Rock não é aquele lutador, o melhor lutador, mas é o mais resistente, né? É aquele que apanha e continua em pé. Então, a gente queria realmente uma metáfora de resiliência, uma metáfora de força e de continuar firme naquela reta final. E a gente criou o símbolo do rock, o Rambo também usa a faixa vermelha, mas eu descobri que o rock também usa, a gente colocou todo mundo vestido de rock, e a ação foi tão legal que até hoje, assim, mais de 6 meses depois, quando alguém precisa, assim, de um resultado rápido, quando alguém precisa de passar por uma situação difícil, eles têm a faixinha vermelha, eles vão lá e eles invocam o Rock Balboa que tem dentro dele. Ou seja, por trás disso tem um elemento muito forte da nossa cultura, ou seja, a gente queria passar a questão o que a gente chama aqui de canela grossa. A gente fala que a canela do Rock Balboa ela é muito grossa porque ele apanha e fica de pé. Isso é uma coisa muito forte na nossa cultura e foi por isso que a gente escolheu o rock. Mas o ponto é, e aí eu coloco para você, qual é o símbolo, qual é o personagem que faz sentido para sua cultura e que vale a pena você levantar e você trazer num momento específico. O ponto é você entender quais são os símbolos que você precisa ressuscitar e que você não pode ressuscitar. Isso tem a ver com o arquétipo cultural da sua empresa. Se você tem uma empresa mais focada no herói ou mais focado, né, numa imagem mais lutadora, ou qual que é o seu arquétipo? E aí você tem que pensar, fazer um levantamento do melhor arquétipo da empresa e fazer ações de endomarketing que tem a ver com o arquétipo. Então, para a gente, o rock, ele toca muito bem, porque o herói é um dos arquétipos próximos da nossa matriz cultural. Então, é uma coisa que para a gente faz muito sentido, então a gente fez uma ação de endomarketing muito legal. E aí, a gente tem também, tem esse material para vocês, vocês podem ver o vídeo do rock, mas vocês podem também ter mais exemplos de ações de endomarketing. Toda nossa ação de endomarketing, ela é pensada. Isso tem a ver com a nossa cultura? Isso faz sentido da gente dividir, da gente compartilhar? Isso tem um comportamento que eu quero reforçar para o grupo. Essa ação de endomarketing, ela vai reforçar a identidade coletiva que eu estou criando para a empresa? Então, isso é pensado o tempo inteiro. E aí, como eu falei, gente, a importância dos ritos e dos símbolos. Então, por exemplo, a gente tem uma reunião que chama a reunião do dia 1º. Ela nunca acontece no dia 1º. Ela é só uma metáfora para a gente fazer uma reunião todo mês. A gente para a empresa toda. E aí a gente destaca o herói do mês. O que é esse herói? Ele não é o cara só que entrega o melhor resultado. O herói do mês, ele tem que ter um aspecto comportamental muito forte. Ele tem que ter feito alguma coisa extraordinária que reforce algum ponto da nossa cultura. Então, é alguém que, apesar de ter batido a sua meta, parou para ajudar o que ainda não bateu. É a pessoa que estava muito difícil conseguir o resultado, mas ele não desistiu, ficou até o último minuto e foi lá e fez. É um novato que começou, apesar de ser novato, começou a ajudar todo mundo. Ou seja, tem algum comportamento que reforça a nossa cultura. Então, o herói do mês é um momento de eu reforçar pontos da nossa cultura. E aí, o prêmio dele é esse biscoitão que tá na mão. É muito simples. É um biscoito de polvilho amarrado num barbante. E essa é muito legal porque esse símbolo é um símbolo porque faz parte da nossa história. Há um tempo atrás, quando nós éramos menores, eu tinha a mania de quando estava difícil, eu queria dividir, eu comprava um monte desses biscoitos e repartia, a gente fazia tipo uma ceia, sabe? Gente, vamos todo mundo comer esse biscoito porque vai dar certo, nós vamos conseguir bater meta se a gente fizer isso, olha só, a gente vai ficar mais criativo se a gente comer esse biscoito. Eu criei um ritual de como se fosse uma ceia, onde a gente divide. E o pessoal começou a gostar muito.
E aí isso virou um troféu, porque significa que ninguém faz nada sozinho. Então o herói ele ganha esse troféu e automaticamente ele parte e começa a compartilhar com as pessoas que que ajudaram ele de alguma forma. Então normalmente ele divide com um líder ou com alguém do time dele. E é super legal porque é um momento que a gente reforça também que ninguém faz nada sozinho. E é um símbolo, e é simples, e isso é super barato. Eu acho que é só um exemplo de vocês verem, assim, de que se as coisas fazem sentido, elas podem ser simples e altamente eficazes, né? Você não precisa de um orçamento gigante para você fazer uma coisa que faça sentido para as pessoas. E tem o Senta que Lá Vem a História, também na reunião do dia 1º. O Senta que Lá Vem a História é alguém com mais tempo de casa que conta uma história legal sobre a Sólides. Exatamente o que a gente percebeu é que quando a gente conta um pouquinho do passado, e quando a gente divide o futuro, a gente aumenta o engajamento. E isso faz com que as pessoas se sintam parte. E é um ponto muito forte da cultura. Então, a gente criou esse Senta que Lá Vem a História para que as pessoas aprendam, né? Então, hoje, vou dar um exemplo simples. Às vezes, uma pessoa com mais tempo de casa, ela conta assim, nossa, quando eu comecei, nem tinha computador direito, demorava demais chegar ao computador e eu precisava trabalhar, e eu fazia isso, fazia aquilo. Aí o pessoal hoje que já está numa situação muito mais estruturada, fala assim, nossa, eu nem posso reclamar de nada. E é super legal, porque as pessoas dividem, e ao mesmo tempo as pessoas começam a ter orgulho de contar a história, de fazer parte da história. Esse é um ponto muito importante que a gente aprendeu na nossa cultura. As pessoas querem fazer parte da história. Elas querem ser o agente histórico de onde elas estão. Então, o tempo todo, a gente fala de passado e de futuro, passado e futuro, exatamente para que elas se sintam parte. E aí, a gente tem a gente tem também a importância da perpetuação, que é os guardiões da cultura. Nós vamos falar mais sobre liderança, durante essa semana, mas a gente tem um programa aqui de desenvolvimento de líderes, onde, bem no estilo do pipeline de liderança do Rancharan, onde o primeiro ponto a adaptação que nós fizemos foi o seguinte: o primeiro ponto, a primeira camada de liderança é quando a pessoa não tem ainda um cargo de liderança formal, mas ela é um guardião da cultura. Então, o primeiro estágio de liderança da Sólides não tem a ver com cargo de gestão, tem a ver com o cargo de ser guardião da cultura. E aí, essa pessoa que é um guardião da cultura, ela nos ajuda, a gente senta, nós temos reuniões, elas ajudam no processo seletivo, elas ajudam pensando em ações estratégicas da Sólides. Então, por exemplo, nós tivemos agora, na semana passada, o Felipe, que está conosco há 10 anos. Nem a Sólides tem 10 anos, mas é um funcionário que está conosco antes mesmo da Sólides existir, quando nós tínhamos uma outra empresa de tecnologia. E aí nós fizemos uma homenagem para ele. Foram os guardiões da cultura que pensaram qual a homenagem que a gente faz, e aí programaram, pensaram com bastante carinho. Ou seja, porque isso faz parte, isso é importante para o nosso contexto. Esses guardiões da cultura, eles conversam muito comigo, eles reportam, falam assim, Mônica, olha só, no setor comercial a gente precisa reforçar esse ponto, ou aquele ponto. Eles estão ali todos os dias, o tempo todo, cada um tem sua função, são vendedores, são pessoas que estão no CS, no comercial, são pessoas que estão no marketing, mas eles também têm essa missão de estar olhando no almoço, o tempo inteiro, no dia a dia, como que a cultura da Sólides está sendo gerida. Então, é um exército que eu construí de pessoas que têm guardado a cultura da Sólides. Isso é bem legal, isso tem funcionado de uma forma bem interessante. E aqui é um outro, acho que nós não vamos conseguir o vídeo de novo, mas vocês vão poder ver. A gente tem aqui também... um resumo de como foi a Sólides. Então, esse foi um vídeo no final de 2018 que a gente usou, que é simplesmente fazendo
um review, tudo que a gente viveu, tudo que a gente fez. Ou seja, a gente está o tempo todo contando histórias para os nossos funcionários, contando histórias para a nossa equipe, e isso tem nos ajudado muito a construir uma identidade, isso tem nos ajudado muito a reforçar a cultura que nós queremos e reforçar onde nós estamos, onde nós queremos chegar e principalmente quem nós somos. Então, o tempo todo a gente produz materiais que vão exatamente levar a gente para onde que a gente quer ir. Isso é muito importante. A gente usa muito recursos visuais, a gente usa muito áudio, vídeo, grupo de WhatsApp, reuniões presenciais, feedback, ou seja, toda oportunidade para comunicar de forma individual e coletiva sobre qual é o comportamento coletivo, qual é a nossa identidade coletiva, a gente aproveita e a gente faz. E esse é o nosso time, gente. Eu falo que é o povo mais bonito que tem. Eu tenho muito orgulho desse pessoal. Pensando que, por mais que a cultura, né, e ela é muito... Quando você vem no nosso contexto de uma startup, empresa de tecnologia, tem o dono, o fundador muito presente. Mas mesmo empresas maiores, já de capital aberto, você não faz cultura de forma individual. A cultura, ela pressupõe o coletivo. É um processo de construção de uma identidade coletiva. E aí você precisa de engajar, você precisa usar todo mundo. Você não faz cultura, não existe cultura de um homem só, não existe cultura de uma mulher só. É preciso a coletividade estar caminhando junto. E esse é um desafio, porque as pessoas têm valores diferentes, as pessoas têm experiências de vida diferentes. E no final do dia, o trabalho de cultura a despeito de toda a diversidade de experiências de vida, de contexto que as pessoas chegam na empresa, a cultura, ela tem esse poder de trazer todo mundo e canalizar as pessoas para uma direção só e para um lugar só, e isso é fantástico. E é isso, pessoal. Agora, e tem uma novidade também. Não se esqueça de baixar o nosso e-book sobre cultura, a gente tem um material também. Então, olha, já divulgamos 2 materiais legais para vocês. O primeiro alguns exemplos de vídeos de endomarketing que nós fizemos e agora também esse e-book de cultura, tá bom? Vamos fazer as perguntas? Vamos lá? Tem perguntas? Temos. Vamos lá. Um minutinho que eu vou só colocar o material pra galera. Que a Renata me mandou. Vamos lá. Quais perguntas você utiliza no processo de alinhamento da cultura? Ótima pergunta. Quais as perguntas que eu uso no processo de alinhamento? Eu posso até falar de algumas perguntas que tem a ver com a nossa realidade aqui da Solis, mas na verdade elas são altamente customizáveis, porque o que eu faço? Eu pego os valores, os pontos que eu, Mônica, percebo que são fundamentais para a gente conseguir fazer um alinhamento de cultura, e as perguntas são formuladas em cima dos valores da Solids, né? Então, eu faço muitas perguntas, no nosso caso, sobre autodesenvolvimento, perguntas que têm ligação com autodesenvolvimento, perguntas que têm ligação sobre como a pessoa vê o trabalho na própria vida, porque isso é um dos nossos valores. A gente faz a pergunta sobre o quão mão na massa é a pessoa, o canela grossa. Então, são perguntas que o tempo todo estão ali validando o quão elas vão ser aderentes ou não. Mas, de novo, não basta só a pergunta. Logo após a entrevista cultural, vem essa conversa honesta que eu falei com vocês no início, que é descrevendo exatamente a cultura, exatamente os valores, o que nós gostamos, o que nós não gostamos. E aí eu tenho também, então é uma conversa de alinhamento, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, nunca vi o trabalho do jeito que vocês veem, mas espera aí, eu quero isso para mim. Isso, ok, isso é um ponto interessante, porque se eu faço simplesmente a entrevista de alinhamento e falo serve, não serve, eu não dou oportunidade da pessoa passar por uma imersão no meu mundo e se adaptar. E o que eu tenho percebido é que, embora alguns pontos as pessoas ainda não tenham aquele ponto da cultura muito desenvolvida conosco,
eu analiso muito a flexibilidade dela para conseguir se adaptar ou não. E aí eu olho muito a questão do perfil comportamental. A gente vê o quão a pessoa é flexível, o quão é o perfil dela nos ajuda na imersão dessa cultura ou não. Bom, próxima pergunta. Como dar o primeiro passo para encontrar de maneira mais genuína a cultura de uma empresa? Como dar o primeiro passo Para encontrar de maneira mais genuína a cultura de uma empresa. para, de maneira mais genuína, né, identificar a cultura da empresa. Primeira coisa que eu acho é que a cultura, ela não é uma coisa estática, ela está sempre em movimento, alguns elementos são reforçados ao longo do tempo, outros são enfraquecidos, mas se você vem de uma empresa onde os fundadores ainda estão atuando, eu acho que é um bom ponto de partida perguntar para a empresa, porque é qual empresa que nós queremos ser. Isso tem a ver com a estratégia, isso tem a ver com a missão, isso tem a ver com os valores dos fundadores. A cultura ela está muito ligada aos fundadores. Obviamente que em algumas empresas os fundadores se afastam, eles morrem, empresas são adquiridas, né? E aí você tem que estar fazendo essa revisão. Quando você não tem a figura do fundador, aí você tem que pensar nas estratégias e aí o ponto é pegar o alinhamento estratégico de onde a empresa quer ir e quais são os elementos da cultura que vão alinhar sem desprezar os componentes culturais que já existem. Aí é você fazer um balanço de quem vocês já são com quem vocês vão querer ser. Que isso é importante também. A cultura ela não é estática. Em alguns momentos, uma das melhores formas de você conseguir alcançar o próximo nível de resultado ou de mercado na empresa é você usar a cultura como instrumento para conseguir resultados. Então, você usa o tempo todo. Mas eu acho que do ponto de vista, assim, se você consegue se você tem os fundadores próximos, é uma entrevista com os fundadores. E o segundo ponto, se você não tem, é quais são os elementos, quais são os pontos que formam a identidade corporativa. É resgatar quais são os elementos. Peraí, somos muito formais? Não somos? Somos mais, nós somos criativos ou somos mais conservadores? E aí você pode fazer um trabalho de levantar personas, né, que aí você tem os arquétipos, as personas que podem ser levantadas da empresa. Então, aqui nós fizemos um trabalho muito legal que a gente criou uma persona, ela chama Sol. E a Sol, ela é uma mulher, tem tantos anos de idade, gosta disso. Nós fizemos um trabalho para nos ajudar nesse levantamento da identidade que nós somos. Então, você tem vários instrumentos. Você pode usar arquétipos da antropologia, você pode usar branding persona do marketing para te ajudar a levantar quem vocês são, entrevista com os fundadores, vocês podem usar também o mapeamento comportamental, e esse é muito importante porque o conjunto de competências, eles vão te ajudar a fazer um alinhamento com a identidade coletiva. A partir da massa de competências individuais, você pode construir uma identidade coletiva. Ou seja, você tem vários pontos onde você pode mapear e fazer um trabalho de desenvolvimento de cultura. Tá. Você já começou a sua empresa com essa percepção da cultura? Ela já estava estabelecida ou ela foi construída ao longo do tempo? Eu acho que algumas coisas, elas começaram desde o início. Elas são muito instintivas ainda, elas começaram instintivas, elas tinham muito a ver, quando eu e o Ale criamos a empresa lá atrás, elas falavam muito sobre a empresa que a gente queria ter e o que a gente queria construir. Então, uma coisa interessante, desde sempre, por exemplo, sempre tivemos uma sinuca. A empresa tinha 5 funcionários e já tinha uma sinuca lá, isso alguns anos, antes mesmo da Sol existir. Desde a minha primeira trajetória empreendedora lá atrás, a gente já tinha isso. Eu não conseguia, eu não tinha uma explicação racional para isso. Por exemplo, a gente sempre estava se reunindo, ficando junto, tomando café junto. Então,
Tinha algumas coisas que a gente fazia no início que eram instintivas, que hoje, com o tempo, eu consegui sair do instinto e documentar isso como até um processo da empresa. Então, eu descobri que ter a sinuca, que ter as coisas, tem a ver com um valor muito forte, que tanto eu quanto a Ale temos, de que trabalho tem que ser lugar de diversão também. A gente precisa trabalhar muito, mas a gente precisa se sentir bem no ambiente onde a gente está. Então, isso era uma marca muito forte. Então, aos poucos, eu consegui ir materializando e colocando isso no papel e do papel transformando isso num processo. Mas tudo começou com um ideal que a gente tinha de como deveria ser a nossa empresa. Eu vou separar perguntas que têm mais a ver com o tema, Tá. porque tem algumas que estão um pouco fora. Mônica, uma grande dúvida. Sou coordenadora de uma startup onde não temos nenhuma cultura definida. Qual o primeiro passo para a gente construir uma? Eu acho que toda empresa ela tem uma cultura. Ela pode não estar mapeada e ela pode estar desordenada. Então, principalmente startup. Se é uma startup, com certeza existe um fundador que tem um plano de futuro e ele tem principalmente como está muito próximo de você o sonho de construir uma empresa. Eu acho que eu esqueci foi de falar a pergunta, né? A pergunta é a seguinte, desculpa, gente. A pergunta eu trabalho numa startup que não tem uma cultura definida ainda. Como que eu consigo estruturar isso? Então, o que eu falei você já tem uma cultura. Ela é uma cultura nesse momento que provavelmente é de uma extrema informalidade, onde as coisas não estão documentadas. Então, a primeira coisa é fazer um mapeamento mesmo. E aí de alguns pontos que são importantes para o negócio, são importantes sobre qual a identidade que nós queremos construir na empresa, que tipo de empresa eu quero ser. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Solis. Nós sempre tivemos a preocupação com essa coisa do bem-estar, das pessoas se divertirem, mas a gente tinha muito medo de cair na infantilização. Então, a gente tem a sinuca, a gente tem a banda, mas todos os elementos que a gente tem, eles têm a ver com o nosso, eles têm a ver com o contexto e com a história da própria empresa. A gente não tem uma piscina de bolinha aqui, porque isso é uma coisa completamente fora do nosso contexto e a gente teme sair um pouco, a gente não quer ser informal demais, então a gente tem um equilíbrio, isso tem a ver com a mensagem que a gente quer passar. Então, aqui a gente tem a qualidade de vida, ela é muito importante, a gente cria elementos visuais e de arquitetura mesmo, e de ambiente de trabalho, que promovem o bem-estar das pessoas o tempo todo, mas nós não gostamos de cair num tom um pouco infantilizado, ou não gostamos de um tom que não tenha nenhum elo na nossa identidade. Então, a gente observa muita arquitetura, a gente observa muito até as cores que a gente quer usar, a gente observa muito nos rituais que a gente quer criar. Então, algumas festas aqui são mais importantes do que outras. Então, todos esses rituais, você pode começar a organizar e pode começar a dar sentido. O importante não faça nada que não tenha sentido, porque senão fica inconsistente, fica um pouco fake, fica frágil de se manter ao longo do tempo. São duas perguntas que têm a mesma base. São empresas mais tradicionais, que têm uma cultura mais familiar ou uma cultura hierarquizada, e nesse caso, eles estão no processo de ser adquirido por outra empresa maior. Eles querem saber se tem alguma forma de aproveitar o momento para poder criar uma nova empresa, com uma cultura mais digital, inclusive flexível. Legal. Então, é um contexto de uma empresa tradicional, familiar, que está sendo adquirida. E se agora é o momento de se aproveitar e criar uma nova cultura de empresa, inclusive menos tradicional e mais focada. Eu acho que é uma excelente oportunidade, mas esse é um ponto que tem que ser muito conversado, principalmente com os novos, o novo board, o novo quadro societário da empresa. Ser tradicional não necessariamente é ruim, né? Se isso não significa uma ameaça para o seu negócio e se os colaboradores estão bem com isso, o mercado está pedindo isso, não necessariamente é ruim. Então, agora é claro, o tradicional que rejeita o novo, que
que no mercado, que inovação é cada vez mais importante, isso pode ser uma ameaça. Então, o primeiro ponto é, de 0 a 10, o quão o fato de eu ser tradicional é uma ameaça ou uma oportunidade. Ponto 2, dado a nova estratégia, quem está me adquirindo, de 0 a 10, o quão essa nova identidade visual, essa nova identidade mais moderna, mais digital, o quão isso é estratégico ou não para os próximos anos da empresa. Então, dado a importância disso, aí você vai carregar no tom, né? Assim, olhando de fora, não tem dado nenhum para opinar, mas me parece coerente que algum ponto de renovação e de modernidade ele tem que ser trazido pela empresa, né? Agora, o quão isso tem que vir, a forma que isso tem que vir, tem que estar muito bem alinhado com a estratégia, principalmente dos acionistas. Porque uma coisa é importante, ficar do jeito que está, não vai. A cultura, ela vai sofrer um impacto, e aí a gente tem vários cases e inclusive, quando você passa por aquisição é sempre um ponto de atenção e que compromete até o resultado do negócio, exatamente por causa do conflito e por causa dos problemas o choque cultural de você colocar duas empresas, duas realidades diferentes em uma só. Então, vai ter atrito, você vai ter problemas culturais, isso é normal. Agora, o quanto antes você dominar essa transição, você estudar, você prever, fazer uma análise preditiva dos riscos, menos traumático vai ser essa movimentação. Mas uma aquisição por si só, ela traz mudança. Então, respondendo a sua pergunta, é sim uma ótima oportunidade para você já pensar numa nova identidade. Agora, de novo, não faça nada sem antes entender profundamente qual é a estratégia da empresa para que você consiga a dosagem correta, né? O que difere o remédio do veneno é exatamente a dosagem. Né? É importante saber em que contexto que você está, que mercado você está, quem são seus clientes, qual a estratégia para o futuro, para ver o quão forte essa renovação, essa modernidade pode vir ou não. Como trabalhar a cultura e ações de endomarketing em um mercado de varejo com funcionários extremamente distribuídos pelas cidades do país e com diferentes escalas de trabalho. Ah, legal. Então, como trabalhar a cultura, onde você tem o varejo, que você atende o Brasil todo com escalas diferentes. Ainda bem que a gente está no online. Eu acho que não tem, se a gente quer realmente trabalhar a cultura, apesar, por exemplo, hoje na Solids nós temos, fisicamente estamos concentrados, a gente atende o Brasil todo, mas fisicamente estamos em Belo Horizonte e agora São Paulo. Então, ainda é fácil de controlar, mas mesmo assim, a gente usa muito vídeos, grupos online, bate-papo, reuniões remotas. Então, a gente usa várias oportunidades de comunicação em massa. Então, eu acho que no seu caso, é apostar fortemente num canal de comunicação online que seja vibrante, que seja ativo, que tenha uma pulsação bacana, né? Porque só ter uma comunicação e aquilo não gera nenhum engajamento, vira só uma coisa que os funcionários esquecem, né? Então, tem que ter um canal online, mas que seja pujante, que seja realmente vibrante, que atraia o interesse para que você consiga um engajamento de pessoas tão diferentes, em regiões diferentes, com turnos diferentes. Mas, sem dúvida, a estratégia do online, ela é muito bem-vinda, principalmente vídeos. Os vídeos, eles reforçam muito. As comunicações, eu acho que existem várias estratégias. Vocês podem usar jogos, vocês podem usar reuniões remotas. Então, hoje tem muito recurso, sim. Agora as perguntas estão um pouco mais distantes do tema. Pode vamos só mais uma por causa do tempo, né? Ok. Mônica, sou a Fabiana RH. Tudo bem? Antes da entrevista, é fundamental a gente já ter o resultado dos perfis? A Fabiana está perguntando que antes da entrevista cultural, né, é fundamental ter o conhecimento dos perfis. Sim, quando você faz um mapeamento comportamental primeiro,
você já tem ali principalmente o grau de flexibilidade. Então, você já consegue, com as informações do indivíduo, ter uma previsibilidade do quão ela pode ser aderente ao grupo, com inclusive algumas análises preditivas de risco. Então, você consegue entender, olha, essa pessoa que é extremamente estruturada e formal e com a flexibilidade baixa, ela pode ter uma dificuldade para entrar nesse grupo que é extremamente informal, que é extremamente mais focado para o improviso do que para a disciplina. Então, o perfil comportamental, ele vai te ajudar a ter uma análise preditiva da adaptação ou não desse novo candidato naquele grupo. Então, é fundamental. Mais uma para fechar? Tá. Em que horário vocês realizam esses encontros? Porque eu quero fazer uma ação de trabalho de endomarketing, porém temos problema de fazer durante o expediente. É o caso de engajar o pessoal para participar fora do horário de trabalho? Ah, tá. A pergunta é em que horário que nós fazemos nossas ações de endomarketing. Preferencialmente, nós fazemos, a maioria das nossas ações, elas acontecem dentro do horário de trabalho. Agora, óbvio, algumas festas, alguns eventos, eles acontecem fora do horário de trabalho, mas eles são voluntários. Nós não cobramos que as pessoas participem. Então, agora a gente fez uma super festa junina em julho, esse mês. Foi uma delícia, mas foi à noite. E aí, é completamente voluntário, mas todo mundo engajou, dançou quadrilha, foi super gostoso. Então, algumas ações, elas são fora do horário de trabalho, mas elas são voluntárias, mas outras acontecem dentro do horário de trabalho também. O que a gente faz, e que nos ajudou a ter um pouco mais de segurança, é que nós temos mapeados quais são os picos de produto para o nosso negócio, é possível. Picos de produtividade. Então, tem aquele horário que, por exemplo, o comercial tem mais dificuldade de falar com o cliente, que você tem naturalmente, por causa de fatores externos, uma dificuldade maior de produtividade. Então, a gente aproveita esses momentos para a gente investir em treinamento, em ações de endomarketing. Então, a gente procura esse ambiente, esse horário que a gente sabe que ele é menos produtivo, ele já é mais mapeado, e a gente procura, então, dar um significado maior para esse horário. Então, a gente faz isso e tem funcionado muito bem. Pessoal, tem mais perguntas, mas acho que por causa do nosso horário, a gente não vai conseguir seguir. Amanhã a gente continua, espero que vocês tenham gostado. Deixem mais perguntas, comentários, vocês também podem contar o que vocês têm feito. Faz isso pra gente, já que a ideia é fazer um grande benchmark, fale pra gente o que vocês têm feito, quais as ações que têm acontecido na empresa de vocês e que tem sido legal. A gente vai compilar tudo isso e compartilhar para todos os participantes. Vamos fazer uma coisa realmente interativa. Então, comece a falar o que tem funcionado, quais as ideias, e vamos então criar esse grande benchmark do RH com o tema de hoje cultura, mas a gente tem uma agenda durante a semana onde nós vamos falar de liderança, recrutamento e seleção, People Analytics, então a gente tem muita coisa para conversar e para dividir. A ideia é sempre caminhar junto. Como eu falei, algumas coisas vão super fazer sentido, outras não vão fazer sentido por causa da realidade, do ambiente de negócio de vocês, mas a ideia é sempre a gente entender que a gente vai construindo juntos, e às vezes uma ideia ou uma coisa que é falada pode não fazer sentido agora, mas lá na frente ela serve. A ideia é contribuir, porque isso também é cultura. Parte da cultura da Solids tem a ver não só com os colaboradores, mas tem a ver com os clientes, com toda a comunidade que a gente procura construir, com assinantes do RH Portal, com quem não é cliente ainda, mas nos acompanha nas redes, nos acompanham na nossa news. Então, a gente tem vários canais de comunicação, e o objetivo é realmente construir uma grande comunidade de RH e mudar a forma de fazer gestão de pessoas nesse país. Topa? Vamos junto? Então, muito obrigado pela companhia e até amanhã.